Olá pessoal, me chamo Momi. Estamos começando mais um episódio da série Curso de Composição Musical. Esse é o quinto episódio, né? Ah, Hoje a gente vai voltar aos exercícios, né? Na aula passada a gente fez um pouco de teoria falando de escala cromática, falando de harmonia, né? Intervalos. Né? Hoje a gente vai voltar ao exercício, né? Eu vou tentar intercalar entre teoria e um pouquinho de prática mostrando, complementando aquela primeira música do exercício, do primeiro exercício que a gente fez. Né? Então complementei, coloquei mais algumas notas. Mas antes, para quem está chegando agora, se inscreva no canal, né? A branca e o preto, toque o sininho. Dúvidas mande e-mail para arroba, oh, dúvidas mande e-mail para abrancaeopreto@gmail.com. Para quem quer conhecer as minhas artes musicais no Spotify, você pode colocar a branca e o preto. E aí tem meus álbuns, Satrianas, as cores do Brasil, meu Brasil carioca também, Desire Attract Desire, que são as músicas flamencas, pelo menos com as intenções flamencas, claro, né? E também quem gosta de livro de ficção, tem meu livro Draco, Só Amor Transcende as Dimensões, né? Então, assim, o que a gente fez? A gente, na última aula, falamos de harmonia, né? E antes a gente fez um exercício, né? Que eu falei que a gente ia complementando esse exercício ao longo do curso. Então, eu vou colocar um vídeo com as novas etapas daquela música, da nossa primeira música, e assim que terminar, a gente volta e faz os comentários, né? Dentro das partituras, né? Que foram elaboradas em cima daquela música. Muito obrigado às novas pessoas que estão chegando no canal. Então vamos lá ouvir o complemento da música. Então, pessoal, essa é a partitura daquela primeira música e eu já fiz as modificações, né? Então, como que era o início da nossa música, né? Vou colocar aqui para tocar. Era assim. Aí o que eu pensei? Eu pensei, ou eu deixo esse trecho, ou eu dar uma melhorada. Aí eu já pulei para essa segunda parte, né? Mas o que eu pensei para criar esse trecho aqui, ó? Então são duas partituras, né? A guitarra 1 e o violão. Então foi isso que eu fiz no vídeo. Bom, aqui tem um pouquinho de complexidade no que se refere à questão de técnica e tal, mas eu vou tentar explicar como que eu pensei. Eu queria dar mais volume no começo da música, para não ficar só o solo, né? Então eu pensei na tônica, na melodia da tônica. No segundo compasso eu peguei a tônica não, né? A primeira nota. Peguei a segunda da escala, que era lá. Peguei a outra que era Fá de novo. E peguei a última que era Fá. Aí o que eu pensei? Bom, vou jogar Fá maior, porque aqui já tem Fá, e foi o que eu fiz. Aí depois eu peguei o Lá, como está no campo harmônico de Dó, eu joguei Lá menor. E depois eu joguei aqui que muda. Aqui eu comecei a modular a música.
para virar uma música modal, que aí tem que compreender um pouco de modos gregos, né? E aí eu acabei modulando, porque o si bemol não faz parte do campo harmônico da escala de dó, né? Mas faz parte da escala de fá maior. Como essas notas de melodia aqui, elas também fazem parte, dá para colocar elas na escala de fá, então eles coubem, ele acabou harmonizando, né, com a melodia. E no final a mesma coisa. E aí eu coloquei, claro, aí eu coloquei Lá menor com sétima, para reforçar essa intenção do Lá menor eólio, né? Si bemol maior 7 e Si bemol 6 com baixo em Sol. Só que, claro, quando a gente cria, pelo menos eu acredito que, e aí é a sua forma de eu pensar, não é, todos nós não vamos criar já pensando na teoria e tal, né? Não vai ficar tão automatizado. Eu fui tocando, eu comecei primeiro só com a nota. Eu peguei o Fá, eu falei, bom, pô, Fá, vou jogar Fá de novo. Quando eu cheguei aqui, quer ver, nas quartas justas, por exemplo, peguei Fá, falei, pô, qual que é a quarta de Fá? Lembra dos intervalos, né, que a gente comentou na outra aula? Então, quarta justa de Fá, vai cair o quê? Si bemol, né? Aí eu peguei, joguei de novo aqui, a quarta justa de Fá, Si bemol de novo. Aí eu pensei, bom, Si bemol, vou jogar Si bemol maior, né? Que está dentro da escala do campo harmônico de Fá. Aí eu joguei o Si bemol, já deu uma sonoridade diferente, que é o que acontece aqui, ó. Né? E por que lídio, para quem não conhece modos gregos, a eólia? É porque as técnicas dos modos gregos, né? Então, se você toca Fá maior na escala de Dó, né, esse Fá maior ele vai tocar numa intenção lídio. Né? Se você toca Lá menor na escala de Dó maior, né, solano em Dó maior, ele vai ter uma intenção eólio. Né? E assim por diante. Trocar Si bemol. Só que aqui no caso, aqui começa a modulação. Porque Si bemol não é da escala de Dó. E aí quando eu toco, só que como essas notas também dá para fazer parte da escala de Fá maior, quando eu toco Si bemol com as notas de Fá maior, que eu já modulei a música, ele já saiu do tom de Fá e tá indo para do tom de Dó e está indo para o tom de Fá, então ele vai virar um Si bemol lídio. Né? E assim por diante nessas duas notas. E aí dá essa sonoridade, dá essa intenção diferente se a gente ficasse apenas com o campo harmônico da escala de Dó maior. Né? Então, você vê a diferença. Né? Então, aqui, quando eu escrevi a primeira vez, que criou a melodia, ficou interessante. E aí aqui começa o volume. Eu quis dar um volume na música, né? Deu uma dimensão, deu um ar, deu uma intenção. Né? Aí que eu quis jogar uma subjetividade, né? Que é o que acontece aqui no caso. Só que o que acontece também? Por exemplo, se fosse você criar a música, você já iria colocar esses acordes dessa forma, com esse ritmo? Talvez não. Eu coloquei esses acordes com esse ritmo dessa forma porque está dentro da minha referência musical, né, do meu histórico musical. Aí que vai entrando a subjetividade e a criatividade. Então, por exemplo, essas notas, Lá menor 7, Si bemol maior 7, tem muito no samba, que é uma coisa que eu gosto. Né? Fá lídio, tem alguns rocks, né, do Joe Satriani, que usava os modos gregos de lídio. Então, se você fosse tentar fazer alguma coisa, talvez você fosse fazer diferente o ritmo, talvez você fosse fazer diferente os modos gregos, caso você modulasse a música, porque é aí que entra além da técnica, porque vai ter a ver com o seu histórico musical, o que você traz dentro de você de música, né? Isso que é interessante. Então, outra pessoa poderia fazer algo totalmente diferente só nesse trecho, né? Talvez até mesmo usando as mesmas notas, mas ia fazer diferente porque tem a ver com o histórico musical. Então, sempre vou frisar que você vai acabar criando músico de acordo com sua história de música, né? A não ser que você for intérprete, mas aí você não está criando, você está fazendo, só interpretando. Se caso você for criar,
você vai criar de acordo com a sua história de música. Então há uma possibilidade de você não usar esses acordes, não dessa forma, talvez nem com esse ritmo. Eu acabei usando porque está dentro da minha história de música, que tem um pouco de samba, tem um pouco de jazz, tem um pouco de blues, né? Tem um pouco de música ambiental, né? Tem um pouco do rock, mas não o rock tocado aí, mas a ideia, né, de um rock mais elaborado, progressivo, né? Então seria isso. Lembre sempre, para você criar algo, você tem que ter uma biblioteca subjetiva dentro de você de músicas que você escutou, que você curte, que você gosta, né? Eu acho que a chave é essa. Então eu vou colocar para tocar mais um pouquinho a música do começo ao fim e aí eu volto a falar um pouco mais sobre a ideia da música. Então, só para finalizar, que eu ia já esquecendo, lembra quando a gente falou sobre as sequências, né, de intervalos e tal, e das melodias. Então aqui tem uma melodia interessante, ó, que a segunda guitarra ela está fazendo motivo, né, e a outra está fazendo a frase. Então, por exemplo, aqui, ó, tá, 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 tá. Aí aqui vem tá, 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 tá. Essa daqui está sendo a frase desse motivo aqui. Né? Lembra da nossa técnica, frases, os motivos e tal, né? Que tinha as sequências cromáticas, as sequências de repetição. Então, essa daqui é aquela sequência, né? Que a gente acaba repetindo um pouco, né? Elas são quase parecidas, só que não são muitas aqui. Mudou um pouquinho aqui. Eu joguei uma C mínima, quer dizer, eu joguei uma mínima, né? Então, para você ver, de novo, a gente usa um pouquinho de técnica, joga um pouquinho de criatividade. Ó. Então tem essa pergunta e resposta, frase e motivo. Então aqui, ó. De novo. Aí volta. E aí é interessante que sempre quando a gente for sair de um trecho da música, das partes das músicas, o último compasso ser diferente do que você estava repetindo, para dar uma dinâmica também. Então esse último compasso aqui você vê que repete, né? Aqui, ó, repete no 1, né? Mando repetir. E no segundo aqui eu já mudo a melodia. Né? Então, em vez da melodia ser aqui, na segunda parte muda no Fá mais 7, né? Maior 7. Por quê? Porque daí já dá uma dinâmica. Então, sempre lembra isso. Os últimos compassos é interessante de início. Claro, cada um vai ter um jeito de tocar. Para dar uma dinâmica legal, no último compasso das partes, né? Então, essa era a parte A, né? A introdução, parte A. Então, das partes, é interessante, no último compasso, você inventar uma melodiazinha, um movimento de acordes, né? Então, seria isso. Então, pessoal, chegamos mais ao fim de um episódio, né? Do exercício 1A, né? E peço desculpa um pouco pelo áudio do violão, ainda não consegui equalizar legal essa minha placa de som nova, mas nos futuros episódios eu já vou dar uma melhorada. Mas deu para entender, né? O que é interessante, o mais interessante é entender que no que se refere à subjetividade, é importante você ter uma história musical de coisas que você ouve e toca, porque é em cima disso que você vai acabar criando determinados acordes, criando não, né? Acordes não, desculpa, determinadas músicas, né?
porque precisa dessa história musical. Como eu falei, se você pegasse a mesma música, talvez você ia fazer diferente do que eu fiz. Talvez se eu até te mostrasse os mesmos acordes, porque seu histórico musical é diferente, né? No caso, se referindo a essa música ambiental, né? Porque se fosse uma música com algum estilo específico, a gente ia ter que obedecer algumas regras para ficar própria do estilo, né? Mas no que se refere à criação, né, o que vai diferenciar a minha música da sua é a nossa história musical, do que cada um gosta de colocar nas músicas em geral, né? Aí também foi visto hoje a questão, voltamos à questão do frase motivo, né? Como foi colocado, né? Eu falei um pouco sobre o volume da música, né, inicial, né? E falei um pouco de modos gregos, claro que é muito adiantado ainda, né? Mas é só para entender que a gente não precisa ficar preso só ao campo harmônico em questão. A gente pode ir modulando ele, claro, dentro de algumas regras, né? Para ele poder ficar mais agradável, né? Mas mesmo e que assim, quando eu fui criando esse novo trecho, eu não criei já pensando na técnica, eu criei me soltando, peguei o violão, fui colocando as notas, porque é a forma que eu aprendi a criar, então para mim ficou mais confortável. E depois eu procuro ver a técnica para ver se eu consigo colocar coisas a mais e entender o que eu estou fazendo, né? Mas eu acredito que o interessante é você primeiro colocar um pouco do coração na música, né, da sua alma na música, e vai encaixando os acordes, vai fazendo suas coisas que você gosta, tem os seus padrões que você vai desenvolvendo, né? E depois talvez procurar a técnica para poder entender o que está fazendo. Eu acho de bom tom isso, né? Eu pelo menos faço sempre isso. Eu vou tocando, vou colocando os acordes aqui e ali, e depois vou querer entender o que eu fiz, e aí vai saindo minha música, né? Então, no próximo episódio, mais teoria. E, de novo, dúvida, mande e-mail para abrancaiopreto@gmail.com, se inscreva no canal e me siga no Spotify e na Amazon, para quem tiver interesse no meu livro também. Muito obrigado e até mais, gente.